Você já deve ter ouvido falar sobre o streetwear no mundo da moda, né? Mas você sabe o que é? Sabe de verdade? Se não, vem para esse vídeo que a gente vai estimular essa discussão aqui. Eu sou o João CHZ e bora pra vinheta. Salve família, aqui quem tá falando é João CHZ trazendo mais um vídeo e dessa vez eu quero trazer não uma lei nem nada, mas estimular uma discussão. Você sabe o que é streetwear? O que é o streetwear pra você, né? Qual a sua definição de streetwear? Quando você ouve essa palavra, o que você entende? O que vem à tua cabeça, né? Então antes da gente começar a falar o que é o streetwear, a gente precisa saber um pouquinho da história, né, desse segmento da moda que hoje é tão potente no mercado. Acredita-se que ele tenha surgido lá em torno de 1970, 1980, principalmente com a música e os estilos do surf e do skate, né? A música em questão era principalmente o punk e o heavy metal nesse período de tempo, e as atividades principais eram o skate e o surf. E eu falo muito do skate e do surf porque uma das marcas que é considerada a pioneira no streetwear é a Stussy, do Sean Stussy, e ele criou essa marca focando principalmente em surfistas e skatistas da Califórnia. E a marca era basicamente um foda-se ao sistema do ponto de vista da moda, né? Então ele era um pouco contrário a toda essa questão de comprar a roupa no shopping, muito mais vamos ter nós, surfistas e skatistas, a nossa própria linha de roupas, ninguém vai falar pra gente o que a gente tem que vestir. Então, falando um pouquinho sobre a própria citação do Sean Stussy, criador da Stussy, sobre o que ele entende por streetwear. Para todos os enganados que pensam que streetwear é uma expressão urbana, tendo a ver literalmente com as ruas, é preciso lembrar que o streetwear foi instituído por uma empresa de surf, que no caso é a Stussy. A Stussy pegou uma marca de camisetas multifacetada e subculturalmente diversa, baseada no estilo de vida do sul da Califórnia, e imitou a sensação limitada de uma marca de luxo de alta qualidade. E esses são os dois componentes mais integrais que tornam uma marca de streetwear: camisetas e exclusividade. Então, basicamente, o Sean Stussy resume um pouco a isso o streetwear, né? Principalmente essa questão de camiseta e de exclusividade, e a exclusividade relacionada ao nicho. Então, ela é uma marca de surf e de skate, ok? Então, surfistas e skatistas vão consumir e vai estar naquele nicho, aquele produto. Mas assim, quando a gente fala simplesmente dessa forma, a gente está excluindo várias outras marcas de streetwear do segmento de streetwear, concorda? Ou não? Por exemplo, nessa afirmação do Sean Stussy, onde se encaixaria a Off-White, do Virgil Abloh? Onde se encaixaria a Fear of God, do Jerry Lorenzo? Que são marcas de streetwear, ou não? Você não considera marcas de streetwear? Deixa nos comentários o que você acha, porque esse vídeo é para estimular a discussão. Então, pensando nisso, vou colocar também aqui uma frase do Jerry Lorenzo, qual que é a perspectiva dele em relação ao que é e o que não é streetwear. Quando perguntado se a Fear of God era streetwear ou não, ele disse 100%. É a rua no sentido de que sou autodidata e no sentido de que não pertencemos a uma casa de moda ou temos acesso a quaisquer recursos fora os nossos. Sem investidores, sem parceiros e etc. O produto é puro, pois não estamos no calendário da moda e nosso produto é 100% reflexo de nossa perspectiva e capacidade produtiva. Então assim, ele já tem uma leitura completamente diferente do Sean Stussy em relação à origem. Ele tem muito mais em relação à produção daquele produto, a como aquele produto é criado, como ele é manufaturado, como ele é pensado, como o marketing da empresa de streetwear é desenhado. Enfim, é uma leitura completamente diferente e válida também. E quando a gente vai pro Virgil, ele fala o seguinte: streetwear é um movimento artístico, é uma forma de fazer as coisas. É uma justificativa nascida de movimentos artísticos anteriores e ciclos de vida da cultura pop. Então ele já traz um conceito muito mais abrangente pro streetwear, certo? Muito diferente até do próprio Jerry Lorenzo e completamente diferente do Sean Stussy. E é uma outra leitura que ele faz sobre o streetwear. E aí vem uma outra pergunta muito interessante que enquanto eu fazia a pesquisa, o streetwear hoje em dia, você acha que ele é baseado na cultura ou ele é baseado no consumo? Ele é o hypebeast? Ou ele é o cara que efetivamente gosta daquela marca, o cara que efetivamente gosta daquela cultura, ele gosta daquele foda-se ao sistema, você não vai dizer o que eu vou comprar ou não. Até porque assim, se um produto, né, ele é legal para pessoas legais, então vamos supor, o Travis Scott. Se o Travis Scott gosta de um cereal, vocês sabem o que aconteceu depois, né? Todo mundo comprou aquele cereal. Eu fui no mercado nos Estados Unidos, eu queria o cereal porque eu queria provar o que aquele cara provava. Então, essa cultura do streetwear, pensa comigo nesse ciclo. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo do ciclo da moda, mas pensa no ciclo de um artista. Pensa no Travis Scott quando ele era criança, ele
gostava de algumas coisas. E aí uma pessoa um pouco mais radical pode falar, não, mas aquilo era streetwear, não sei o que. Mas ele gostava, por exemplo, de Gucci, mas ele não conseguia usar. Ele gostava de Prada, ele gostava de grifes, de Louis Vuitton, e não conseguia usar. O que ele conseguia usar era uma marca que era ali do acesso dele, era talvez um Nike, e às vezes nem era o Nike que ele queria, certo? Quando ele cresce, ele consegue consumir tudo aquilo que ele queria, né? No momento que ele estava em crescimento, em ascensão, ele usava as marcas que cabiam a ele, que cabiam no bolso dele e que ele gostava, certo? E aí as pessoas que gostavam dele passaram a gostar daquilo. E quando ele passa a gostar de uma Gucci e aplicar aquilo na vestimenta dele, uma Louis Vuitton, etc., aquilo deixa de ser streetwear porque foi para um outro nível, ou não, aquilo também é porque é o Travis Scott colocando o sonho dele de criança no corpo? Não sei, me respondam vocês, digam aí o que vocês acham. E é curioso que tem várias outras leituras, por exemplo, Alex, da Pleasures, que é uma outra marca de streetwear gigantesca, com designs incríveis, ele disse o seguinte: streetwear tá voltando para a mão das pessoas que têm uma voz, tá passando os limites e usando as estampas como um meio de se expressar em um meio político e social também. Então ele já traz uma leitura diferente, e a gente tem outras leituras, por exemplo, do Eric Brunetti, que diz o seguinte: grandes empresas e grandes corporações têm se infiltrado no streetwear e estão no processo de reescrever a história com a narrativa financeira deles. Então ele já enxerga o streetwear, como a gente diz hoje, algo meramente financeiro. E é irônico, né? Porque lá atrás o streetwear, que começou como um foda-se ao sistema, não vou usar roupas de shopping, é vendido numa H&M, numa Renner, numa Yukon, como streetwear no shopping. Então, tipo, até onde vai esse movimento? Até onde ele não vai? O que é streetwear e o que não é streetwear? Como é que a gente simplesmente define isso? É skate? É hip hop? Saiu disso, não é? Mas aí você tem o Tyler, the Creator, que tá vestindo roupa de vó, mas não é streetwear. Mas aí é o seu gosto que tá contando, ou o seu preconceito com aquele produto? Qual é a linha que a gente desenha para dizer o que é e o que não é? Inclusive, em muitas das matérias e dos vídeos que eu assisti, eles falavam, se tudo é streetwear, nada é streetwear, concorda? Porque se você tá categorizando aquilo como, isso é, nada é também. No fim, você tá sendo completamente subjetivo. E eu também perguntei para alguns amigos meus para ver a perspectiva deles, do que eles achavam que era streetwear, o que eles consideravam streetwear e o que eles não consideram streetwear. Então eu perguntei para 4 amigos meus e vou ler aqui um pouquinho do que eles falaram e comentar a respeito. Primeiro eu perguntei pro Lucas e ele respondeu o seguinte: streetwear é um estilo que junta diferentes movimentos, skate, surf, hip hop, e diferente de outros estilos, ele reflete o que é visto nas ruas. E por isso ele apresenta diferenças no país que você olha, porque também tem representatividade das manifestações culturais locais. Eu acho isso extremamente coerente, porque, por exemplo, se você pegar o streetwear em Londres, ele é diferente do streetwear no Brasil. A gente está falando de um país que só chove, de uma cidade que só chove, e de um país tropical que tem múltiplas facetas, e que dentro desse próprio país você vai ter diferentes tipos de streetwear. Você vai ter um streetwear que está na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro já é outra vibe, no Nordeste é outra vibe, no Sul é outra vibe. Então assim, como é que você vai simplesmente categorizar streetwear como hip hop? Então você está tirando 90% praticamente do mundo, porque o streetwear hip hop mesmo você vê ele acontecendo principalmente nos Estados Unidos. Aí a gente tem também o Kaique, que falou o seguinte: definir o que é streetwear é muito difícil, pode abranger muitas coisas, desde o skate até o high-low, onde você pode misturar roupas básicas e baratas com uma peça mais cara, como uma camiseta da Hering e um casaco da Off-White, por exemplo. Concordo plenamente, eu acho que essa mistura também faz parte do movimento da rua. A gente via, pelo menos em São Paulo, desde o mais rico até o mais pobre, a gente viu uma galera muito mais humilde que buscava um outfit básico e no pé era um Spring Blade de R$1.000 para finalizar esse outfit. Muita gente faz isso, eu faço isso, tem peças minhas que são mais valiosas, eu sempre falo para vocês, inclusive, apostem mais nos sneakers, porque duram mais, é mais versátil, você usa com várias peças, enfim. Isso é streetwear também. E aí o Gabriel que falou, streetwear é você se sentir bem e de uma forma confortável, para que você se sinta bem e confiante, sem ter que gastar muito dinheiro com isso e sem se preocupar em seguir o padrão. Eu achei muito legal essa finalização de seguir o padrão, né? E é irônico também, porque nesse seguir o padrão, a gente está num mercado, pelo menos a cultura do hype, me desculpa TB Sneakers e The Vict, mas o hype, né, os hype beasts em geral, forçaram um hábito de consumo de buscar produtos exclusivos. E alguns desses produtos nem são mais tão exclusivos.
Você vai, por exemplo, Antisocial. Antisocial Social Club, no meu círculo de amigos, eu e mais alguns temos a Antisocial. Mas você vai num sold out, todo mundo tem. Praticamente todo mundo tá de Antisocial. Então onde tá essa exclusividade? E aí que tá o streetwear, eu acho que é não seguir o padrão. É às vezes pegar uma camiseta dessa e customizar. Às vezes é botar uma calça completamente diferente. Ou usar aquela mesma peça de uma forma que ninguém mais usa. Igual o cinto da Off-White. Quem usava ele, a maioria usava na cintura, como um cinto. Mas e quem usava ele numa bolsa? Que trazia um diferencial. Isso também é streetwear. E por último, o Felipe, que falou o seguinte: quando alguém mencionava streetwear pra mim, antes eu entendia que se resumia às roupas ultra casuais e que se limitavam a jeans, sneaker, boné e camiseta. Hoje, vejo o streetwear como uma representação variável de vários estilos. Uma amálgama de roupas casuais e tendências de grandes marcas. Hoje também o streetwear invade muito mais as tendências da alta costura do que qualquer outro conceito e ajuda a ditar o que é o que. Streetwear é hoje a democratização da alta costura. Eu achei uma leitura muito interessante e eu acho que o streetwear passou por um movimento lá para 2012, entre 2012 e 2017, de se apresentar no mundo globalizado, tomar o controle, tomar as rédeas e forçou muitas marcas de designer, muitas marcas de luxo a trazerem produtos para a geração Z, para os millennials, que eram os consumidores e são, né, os consumidores de streetwear. Então você vê a camiseta da Gucci, o moletom da Gucci, peças muito mais focadas no streetwear da Louis Vuitton também. O Virgil sendo assinado como o head do designer masculino da Louis Vuitton. Então assim, esses movimentos foram acontecendo, porque o streetwear se fortaleceu e essas marcas precisavam conversar. E eu gostei muito dessas duas definições e foram as que mais me tocaram no sentido de me identificar com essas definições e eu vou falar um pouco pra vocês. O streetwear tem o impacto da influência do punk rock e do rap, do skate, do surf, de várias subculturas. E ainda pode combinar perfeitamente com estilos elegantes e glamurosos da alta costura. O fato do streetwear ser por si só um gênero difícil de definir significa que existem inúmeras oportunidades para experimentar o estilo, já que o visual está em constante mudança e evolução. Essa foi a minha favorita, porque o streetwear de 10 anos atrás não é o streetwear de hoje. O streetwear da França não é o streetwear do Reino Unido, não é o do Brasil. Então, basicamente, é o que a moda urbana dita nessas mudanças de tempo. Hoje o streetwear é uma coisa, amanhã ele é outra. Então eu acho que aquela definição até do Virgil de que ele é uma arte em constante mudança e desenvolvimento é a que mais se aplica dos artistas que falaram. E essa última citação é a que eu acho que mais combina, juntando com a que eu li anteriormente, para minha definição do que é o streetwear. Streetwear é cultura, não se trata de roupas, é sobre histórias, é um estilo de vida, não é uma peça de roupa. É como nos sentimos, é como vivemos, é o que ouvimos, é o que comemos, é como gastamos o nosso dinheiro. Em outras palavras, na turnê da vida, o streetwear é o merchandising, é a camiseta da banda que você tanto gosta. Então, essas duas definições pra mim são as mais legais, que é basicamente na tua vida, como você toma o rumo da tua vida, as coisas que você consome vão compor o seu estilo dentro do streetwear. Então, se você gosta de um anime, compra uma camiseta de um anime, joga com uma calça e um tênis que você gosta, é streetwear e dane-se, porque você tá se sentindo bem, vestindo o que você gosta, vestindo as coisas que fazem sentido na tua vida, no teu caminho. E é basicamente isso, é assim que eu penso. Então acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado ao delimitar as coisas como streetwear e entender realmente o que é, mesmo sendo um conceito tão abstrato, ter a nossa visão, mas também ter a mente aberta para outras oportunidades. Eu falo isso porque muitas vezes eu acabo postando outras coisas sobre outros ícones da moda fora do nosso universo um pouco, como Harry Styles, tem um look completamente andrógeno e eu não acabo sofrendo muitas críticas, mas eu sinto uma repulsa por parte da galera que me segue. Enfim, eu acho que a gente só tinha que ter a mente um pouco mais aberta nesse sentido e entender que o streetwear é justamente esse caminho que a gente trilha e essas coisas que a gente consome, que a gente vive, que a gente sente. Enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e o que eu mais quero é que você comente aqui embaixo o que é o streetwear pra você, até onde vai o streetwear, o que não é streetwear também, beleza? É nóis, família. Até quarta-feira que vem que vai ter vídeo novo. Muito obrigado. Não esquece de curtir que ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal e até quarta-feira que vem.